plantão a mais um TV Imaginando. E o filme da semana é Jurassic World, Reino Ameaçado, sequência de Jurassic World, O Mundo dos Dinossauros de 2015. A trama se passa 3 anos após os eventos do primeiro filme. Aqui, Claire é recrutada por um milionário para salvar os dinossauros da ilha que estão prestes a ser consumidos por um vulcão que está ativo. Junto com ela é também levado Owen para resgatar os animais, mas ao chegar lá eles descobrem que os planos são outros e eles vão ter que lutar para sobreviver e salvar os animais. A direção do primeiro filme era do Colin Trevorrow, aqui ele é substituído pelo J.A. Bayona, que é diretor de O Impossível e 7 Minutos Depois da Meia-Noite. Quando o filme começa, né, esse novo Jurassic World aí, já dá pra perceber que tem uma diferença realmente na direção aí, né? Porque eu fiquei muito impressionado com como que ele filma o escuro, assim, sabe? Ele faz muito essa coisa de terror, sabe? Você filmar no escuro e tal. E ele sabe mostrar. Às vezes você tem um breu, mas aí ele dá um jeito de mostrar mesmo assim o que é que tem ali, sabe? Naquele escuro. Olha, eu nunca pensei que alguém fosse capaz de fazer com que um T-Rex fosse sutil. Eu nunca vi um T-Rex ninja na minha vida, mas o Bayona conseguiu fazer isso acontecer. É impressionante como ele conseguiu dar uma vibe mais de terror pro filme. Assim, no final das contas, ainda é um filme de aventura, mas com uma vibe bem mais assustadora do que qualquer outro filme da franquia. E como o Gil falou, a forma como ele filma cenas noturnas, principalmente, são maravilhosas. E assim, o filme, o Bayona, ele, em vez de optar pela grande escala, pela grandiosidade, como fez o Trevorrow, mas assim, o Trevorrow, ele meio que estava emulando o estilo do Spielberg e o estilo do primeiro Jurassic Park. Aqui, você sente que é um filme que parece mais contido e às vezes até mais, claustrofóbico, tipo, ele te coloca em lugares pequenos com dinossauros enormes. Então você realmente sente o tamanho daquelas criaturas e, como a gente falou, assim, pelo Bayona conseguir criar um ambiente assustador com esses dinossauros e o escuro, realmente o climão de terror fica perfeito. Não, até mesmo isso tem no trailer, né? Quando o vulcão começa a explodir e eles começam a ter que fugir com o dinossauro. Ele tá mais preocupado em resolver aquele lance de ter 2 personagens dentro daquela esfera, né, de vidro, do que o espaço aberto em si, né? Agora vamos falar sobre os personagens principais. Eu acho que nesse ponto não muda, muita coisa não muda aqui não, assim. Eu acho que eles continuam a mesma coisa que eles estavam no primeiro filme. Eu acho assim que tem um negócio aí que eles inventaram nesse filme aí, que tem uma criança aí, mas assim, eu acho que o principal... Vamos lá, eu acho assim, que a gente tem que admitir que o principal de verdade aqui é o Chris Pratt e o dinossaurinho dele. É a Blue. O grande problema desse filme é o roteiro. Esse roteiro é furado como uma peneira. Tem muitas situações aqui em que os personagens tomam decisões que você não entende. Tipo, situações em que eles fazem uma coisa e tudo que eu conseguia pensar é por que você está fazendo isso e não isso? Ou por que você foi para esse lado e não para o outro? Coisas estúpidas que fazem você questionar a inteligência desses personagens. Não espere que o Owen, ou a Claire, ou qualquer outro novo personagem tenha alguma dimensão. Eles continuam tão unidimensionais aqui quanto eles eram no anterior. Não, eu acho que, mudando só um pouco a explicação em relação as decisões que eles tomam, eu acho que parece que eles estão demorando para tomar certas decisões, sabe? Assim, a saída tá aqui, mas aí eles estão tipo aqui, com medo do negócio, demorando aqui, ao invés de ir logo, sabe para onde eles têm que ir. É realmente de tirar você do sério. É uma coisa. É só um dos aspectos do problema do roteiro desse filme. Mas assim, o Bayona, ele consegue salvar um pouco o filme disso com a direção dele. Porque certas cenas que você vê que no roteiro provavelmente durariam, sei lá, 1 minuto, ele consegue esticar. Mas ele não torna essas cenas enfadonhas. Ele consegue fazer você ficar agarrados nela, transformando ela em cenas bem tensas e muito bem dirigidas. Mas, ainda assim, galera, não é... O filme... Eu acho que pra quem é fã dessa franquia, vai ser uma experiência divertida. Mas se você já não curtia Jurassic Park, se você já não era fã de Jurassic World,
Eu acho que esse filme vai ser mais do mesmo. É só mais um filme de dinossauro. Eu acho assim, eu tenho só que discordar um pouco de ti, porque assim, como eu falei, a direção do Bayona veio para mudar, né? Mas ele também veio junto com, digamos assim, um problema que o filme tem, que é de se apressar em outros assuntos. Tipo assim, a gente tava no quarto filme do Jurassic Park, no caso do Jurassic World, e parecia que era só uma repetição, muita repetição e tal. Então acho que esse filme aqui ele tem um problema de ele estar querendo se adiantar em outras coisas que já podiam ter vindo antes, sabe? Aí é que tá, o Jurassic World, ele fez meio que o Despertar da Força fez pra Star Wars. Fazia muito tempo que a gente não tinha um filme da determinada franquia, e aí eles quiseram trazer essa franquia de volta, e trouxeram com elementos familiares. Então veio aquela nostalgia, a galera foi correndo no cinema, o filme bateu vários recordes de bilheteria, e agora a gente tem a sequência com o diretor que está tentando trazer elementos novos. De uma certa forma, as duas franquias estão até bem parecidas nesses termos. O problema aqui está todo no roteiro. Enquanto, por mais que quem ame e odeie Os Últimos Jedi, ele trouxe inovação e ele tentou usar em algumas coisas. Jurassic World Reino Ameaçado não tenta usar com seu roteiro. É um roteiro, como eu falei, além de não ser um roteiro ousado, é um roteiro muito do furado. Então não adianta muito você ter um diretor que está tentando trazer algo diferente, está tentando trazer um tom novo, quando você não tem uma história na qual ele possa se apoiar muito bem. Não, é principalmente porque, digamos assim, o final do filme, no final do filme ele meio que tem duas reviravoltas assim. Ele tem a óbvia, que você vai vendo quando tem um filme, e ele tem outra que, digamos assim, não adiciona nada ao filme, assim, sabe qual é o diálogo que isso vai trazer na frente pro próximo filme? Então eu achei que se perdeu um pouco nesse aspecto aí, enquanto que tava trabalhando essa coisa de ser meio que mais um filme de terror e tal, até mesmo algo que eu achei, digamos assim, um pouco interessante foi você ter um novo dinossauro geneticamente modificado. Outra coisa que eu não tô suportando. Por que que a gente sempre tem que ter um novo... Dinossauros já são, você acharia que eles já são interessantes o suficiente, mas não, a gente sempre tem que ter um novo que não vai ganhar do T-Rex. Tipo assim, pois é, esse novo dinossauro modificado, ele vem junto com um assunto que já devia ter sido trazido com mais força antes, né? Mas o que eu achei interessante é que, digamos assim, ele meio que tem uma comunicação com o dinossauro modificado do filme anterior, porque, tipo assim, eles não são iguais e esse não é melhor que aquele, é como se eles se complementassem. Então eu acho que eles vão trazer até aquele primeiro dinossauro no próximo, assim, eles vão... Não sei, vamos aguardar para ver o que vem por aí, né? Mas sim, o filme tem uma deixa, há uma deixa pro terceiro filme. Pode trazer realmente algo bem interessante, algo que a gente não viu ainda nessa franquia, mas aí vem a parte que me preocupa, né? Os roteiristas vão ser os mesmos. A não ser que eles tragam um reforço, eu continuo preocupada com a franquia. Não eu acho que eles tiveram que deixar o final muito escancaradamente aberto, porque todo filme do Jurassic Park meio que termina, sabe, com dinossauros voando, parece uma coisa meio aberta, né? Ele já termina meio que aberto, né? Assim, mas com aquele sentimento de que foi uma aventura que terminou, né? Aí nesse daqui parece que ele teve que se arreganhar mais ainda, sabe? Teve que ficar muito óbvio que tá aberto, que vem coisas aí à frente, mas ao mesmo tempo esse filme ele tem tanto problema que a gente não sabe o que é de verdade que a gente quer ver no próximo, né? Assim, o que a gente quer ver pra frente aí. Vamos lá pra nota, Gil. Quanto a nota? Já anota? Não, vai tu agora aí. Tá bom, eu vou dar um 6,5. Eu acho que o Bayona, com certeza, com a direção dele, ele consegue elevar o padrão do filme, mas não o suficiente para salvar o filme dos furos de roteiro. Eu queria que... Assim, eu acho que há potencial no terceiro filme, se eles conseguirem umas mãozinhas extras de um roteirista bem competente. Os efeitos estão incríveis, há também muito uso de efeito prático, o que eu acho muito bacana. O filme anterior também tinha feito isso.
Mas enfim, é aquele negócio. Se você é fã da franquia, eu acho que você vai se divertir. Mas se você tá procurando algo a mais, como eu falei, os elementos de terror podem ser esse algo a mais pra você. Só não ligue muito pros furinhos no roteiro. Não, assim, uma coisa que pra fechar aqui minha argumentação é que eu acho que o próximo ele tem que escolher melhor os seus personagens, assim, o seu protagonista e o seu antagonista, assim. Eu acho que esse filme se perdeu muito nisso também, de quem é realmente o vilão, assim, ficou meio perdido ali. Eu acho que tem que focar no Chris Pratt, escolher um antagonista, sabe, que pra dar certo, assim. Mas esse daqui, cara, esse tem muito furo e eu vou dar um 5, assim. Dá pra desligar o cérebro e ir tranquilo, pra se divertir, mas ele tem muito problema, mas ele deixou muita coisa legal que pode vir no próximo de uma forma legal. Bom, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não se esqueçam de curtir e de deixar aqui nos comentários o que você achou de Jurassic World Reino Ameaçado, se você já teve a oportunidade de conferir. Não se esqueçam de se inscrever no canal para continuar nos acompanhando e de nos acompanhar nas nossas redes sociais. E, é claro, cineimaginando.com para mais notícias, matérias e curiosidades da sétima arte. Tchau, tchau!